das referências no Brasil, acho que é justo falar isso. Pra mim é muito, muito da hora. Da hora. É engraçado ouvir um monarca falar que ele gosta de filosofia, que de fato ele gosta de filosofia. Só que uma filosofia diferenciada, a filosofia dele ali, uma parada meio Eu gosto da filosofia. transcendental. Eu lembro do nosso papo, uma coisa meio religiosa. Tipo, É. Foi legal. Você perguntou sobre ateísmo. Sim. A gente falou até da Terra plana, que tu falou mal pra caralho dos caras da Terra plana. Há algo além disso do que falar dos caras da Terra plana que não seja mal? Vai falar o quê? São uns caras meio bitolados, né? Não tem como negar. Tão bitolado que a Terra é plana, né? Pelo amor de Deus. É bem difícil de acreditar mesmo. Né? Mas esse negócio da Terra plana foi o que a gente conversou. É um sintoma desse mundo novo, tecnológico, onde todo mundo tem voz. E essas pessoas já existiam, né? Seres humanos com pensamentos burros. Acho que é a maioria da humanidade desde sempre, né? Eu acho que agora talvez a gente tenha mais a capacidade de referenciar os pensamentos. E agora os pensamentos burros parecem muito burros, assim, sabe? E aparece, né? E aparece. Agora eles têm espaço, eles têm voz, têm lugar pra aparecer, de Dizia o fato. Nelson Rodrigues. Os idiotas nasciam, babavam na gravata, tinham filhos e morriam. Agora não, eles falam. Verdade, e falam pra milhões de pessoas às vezes. E aí a gente fica sabendo essas coisas, vai saber. Às vezes a pessoa é terraplanista e a vida ganha um novo sentido. Sim, ganha amigo, sim. vai jantar fora. É verdade, às vezes Né? tem uma comunidade ali. Sociabilidade. Né? E diz, são pessoas parecidas, burras igual a ele. Tá radical ele. Hoje ele... É que ele acordou quase agora e ainda não teve oportunidade de estourar a bomba Pior que eu atômica não dele. fumei ainda, cara. Eu tô... Então, eu sei, cara, pra mim é muito claro quando ele estourou a bomba atômica e quando não estourou. É bizarro. É diferente? É completamente diferente. Quando ele já estourou, ele fica mais leve? Cara, ó, só o fato do jeito que ele tá falando aqui, que tá muito mais acelerado que o que eu tô acostumado, eu já sei. Ele fala, quando ele começa a falar pra caralho, que assim, ih, não estourou a bomba. Não estourou, tá. Mas tá estourando aí, Tá né? estourando, vamos ver, a gente, aos pouquinhos a gente vai. Mas uma parada muito louca agora desse mundo é que tem algumas coisas que eram consideradas verdades absolutas e agora tá tudo sendo questionado, né? E parte disso eu gosto, sinceramente, porque eu acho que a gente vivia num mundo onde que as pessoas não questionavam a estrutura, eles meio que aceitavam. Mas parte é ruim, porque elas estão questionando coisas que não eram pra ser questionadas, tá ligado? Coisas que a gente acreditava que já eram... Já é passado da humanidade, a gente já chegou no consenso que a Terra é redonda, tá ligado? Já meio que a gravidade aprendemos isso. existe. É, a gente Porque meio tem os caras da Terra plana que falam que a Terra... Assim, a gravidade não existe, a Terra, na verdade, ela tá subindo no espaço que ela tá a 10 metros por segundo. Entendi, faz todo sentido, cara. E tem uma ponta que é o Polo Norte, a outra borda é o Polo Sul. Na verdade, isso daí fica... Tu não manja... o meio Sim. é o Polo Norte. O centro da Terra plana é o Polo Norte. Da tábua lá. Da tábua. E as bordas são... O Polo Você tá Sul. lendo muito isso, cara. Tô começando a desconfiar de você. Como é que eu vou ridicularizar alguém sem saber do que ele tá falando? É melhor nem saber mesmo. Vai saber se você se converte. Vai se contagia, né? É melhor mas nem assim, ouvir. tem uma coisa que eu tenho alguma segurança, que é na minha capacidade de ser menos idiota que a maioria. Isso já é um grande esforço. Pois é. É difícil. E sabendo que eu sou menos idiota que a maioria, eu me sinto bem confortável de correr atrás de idiotice. Porque pra mim é entretenimento, é igual ver um filme. Sabe, eu vejo aquilo ali e fico, caralho, que pira, mané. Olha, parece os caras do Guerra acreditam. nas Estrelas, que inventaram um monte de história louca, tá ligado? Que tem um anãozinho orelhudo com uma espadinha Você já verde de ouviu luz. falar que tem gente que acredita que existe gente Jedi? que vive no centro da Terra? Já. Quem foi que Tem falou os essa mamus, porra? foi o seu Creyson. Não, mas teve um outro cara que falou, não, essa porra... o Bruno Bock, porra. Caramba. Bruno Bock acredita nessa porra. E o cara no mundo dos negócios, irmão, ele é o Bruno Bock, tá ligado? O cara tem o pipocando com a porrada de Rico pra caralho, ele comprou a rico pra casa É, do... o que a gente percebe que às vezes uma coisa não liga na outra, né? Não. Você pode ser terraplanista e ser engenheiro. Sim, cara. que é Eu bizarro. conheci um. Que é Você muito conheceu? bizarro. Terraplanista e engenheiro. Então ele duvida do próprio trabalho, né? Porque ele faz o cálculo, que em teoria comprova que a Terra é redonda, ele faz uma casa baseado nesse cálculo, mas não acredita nele. É, porque tem uma área do cérebro ali que é uma área assim meio mágica, né? Você para de acreditar em Deus e começa a acreditar em qualquer merda.
Deus funciona como controle de qualidade, pra você não acreditar em qualquer merda, entendeu? Pelo menos é uma merda que tem algum sentido Não, mas fundamental. tem muito tempo, tem muito livro Que escrito doideira, sobre gostei. ele. Já muitas pessoas pensaram sobre Deus, É né? muito melhor acreditar em Deus do que a Terra é plana, né? Sim, tem mais... sim. Eu acredito em Deus. Até Eu porque, sei, eu lembro que você falou. até porque é mais fácil tu explicar pros outros. Ninguém vai ficar te questionando. Pô, É. como é que é esse bagulho de Deus? Todo mundo já sabe, né? E tem um povo que acredita também que Deus era astronauta, né? Ah, sim. Os deuses Eric von astronautas, Däniken, não né? é? Esse cara aí, escreveu o livro É. lá, o caralho. Eric von Däniken. É. Como que você lida com essas imagens de OVNIs que estão sendo Verdade, ó. confirmadas pelo Aí, ó. Pentágono, pelo Obama, pela essa porra toda? Eu lido sem acreditar em nenhuma confirmação. Mas você para pra pensar assim, caralho, que interessante. Não. O Pentágono falou que realmente tem um drone que eles não sabem de onde vem essa tecnologia, eu, meio não, bizarro isso. eu não acho que o Pentágono falou isso. Eu acho que é só... É coisa pra mídia, Vocês assim. já leram o Carl Sagan? Não, confesso que Então, é uma boa sobre esse assunto aí. não. Aham. Chama-se Mundo Assombrado pelos Demônios. É um clássico já de... Não é novo, tem, sei lá, 30 anos. Mas é um livro que continua funcionando. Porque ele apresenta, inclusive, coisas como essas, supostas confirmações da época, né? Ele era cientista, o Carl Sagan. Ele criou um programa que tem até um remake chamado Cosmo. Conheço. Tô ligado, Que foi aham. o Neil deGrasse Tyson que, Então, o cara que faz agora é um seguidor. do Carl Tem um Sagan. monte de gente que segue ele, assim, segue ele, as ideias dele, Aham. né? E esse livro é muito bom, porque ele analisa vários cases, inclusive essas supostas confirmações disso e daquilo. Meio que estraga. Ele não ataca a religião especificamente, tipo Deus. Aham. Né? Deus é uma variável sem controle epistemológico. Não tem como saber se existe ou não. Caralho. Mas é que a gente fala assim em filosofia. Variável sem controle epistemológico. Não tem como testar em laboratório. Sim, sim. Entendeu? Agora, essas informações muito loucas é que nem gente que vai numa cidade que tem um espírita e o espírita fala que alguém mandou uma carta que estava morto e a carta é sempre tipo, sei lá, mamãe, diga que eu estou bem. Muito genérico, né? Muito exatamente isso. Muito genérico. Serve pra qualquer um, Não né? tem nenhum- Desde que tu seja uma mamãe. É ou a tenha mesma coisa sido. de um ET que vem aqui e manda salvar a Amazônia. É. Ou busquem conhecimento. É, isso aí. Esse aí não é inofensivo, esse eu gosto. Não, mas o problema não é que ele é inofensivo, é que nenhum ser superior que a gente conhece sabe mais do que a gente sabe. Verdade, Interessante né? isso. Ou será que eles não dão a informação que a gente não sabe pra manter uma evolução natural? Essa é a desculpa que os caras dão. Mas- Sempre. Pra tu ver que eu tô lendo o bagulho. Você tá ligado, né? Essa é a desculpa que eles dão. A humanidade não tá preparada. É. E aí você que acredita, evidentemente está preparado. Então, imediatamente, você faz parte dessa comunidade, logo você é especial. Você sabe uma coisa que ninguém mais sabe. É, eu sei que o resto não tá preparado. Você e saiu esse da é Matrix. tudo que eu sei. É isso aí. Mas você foi escolhido por um ET super evoluído. Significa que você não é o bundão que não come ninguém. Você é um cara especial, que tem um acesso. Você é aquele protagonista do filme que ainda não começou, É. tá Ninguém ligado? descobriu ainda. É, você. ninguém descobriu, mas você ainda É isso vai ter aí. sua história pica, Tipo ele o cara ainda que vão... tipo o cara que fala que ninguém foi na Lua, É. Caralho, tem esses caras, né, mano? filmado na Islândia. Então. A Lua era a Islândia ou era a Turquia. Ah, então os caras falam que essas imagens aí de Marte agora é feita ali num deserto. Na lá Zona nos- Leste. É, uns bagulho assim. ó. Deve ser aqui do lado, né? O Igor é responsável pelo pouso na Lua. Mas não, ligando com o assunto que a gente começou, é isso que essa nova era tecnológica de todo mundo poder dar opinião, se expressar e se posicionar, causa essas ideias que não tem pé nem cabeça ganhando tração muito forte. Mas tem um lado bom, que é, acho que certos paradigmas que eram já impostos na sociedade estão começando a ser discutidos, entendeu? Por exemplo, o impacto dessas grandes instituições globais, a OMS, por exemplo. Eu acho que a gente, por estar nesse mundo onde está todo mundo se falando, esse poder que eles tinham, essa referência de ser eu sou a Organização Mundial da Saúde, eu controlo a saúde no mundo. Esse negócio esse espantalho foi aparecendo na minha visão. Porque com a internet, a tecnologia, a gente viu que nem a OMS no começo sabia lidar com a parada. Eles falaram que tinha que usar máscara, aí depois eles falaram que máscara não funcionava. Aí depois voltaram atrás e falaram que máscara funcionava.
entendeu? Aí falaram que tinha que fazer de um jeito, aí falaram que tinha que fazer do outro, entendeu? Aí você falou, porra, os caras são os caras que eram pra ser a referência máxima de saúde no mundo, e eles aqui na internet estão passando de palhaços, pô. O problema é que assim, não, primeiro essa coisa da máscara especificamente, da gripe espanhola já se discutiu máscara. Então, o fato é que a gente normalmente não aprende muito coisa com a história. O próprio Hegel, aquele filósofo do final do 18, começo do 19, que criou a história da dialética lá, ele dizia, assim, uma das coisas que a gente aprende com a história é que a gente não aprende nada com a história. Então, esse caso específico de máscara, quando você pega qualquer material de jornal da época, ou livros que foram escritos sobre a gripe espanhola há 102 anos, você tem lá essa discussão, lockdown, não lockdown, usa máscara, não usa máscara, fecha isso, abre aquilo. Entendi. Quer dizer, isso já rolava há 102 anos atrás. Existia comércio naquela época. Assim como nas outras eventos de peste se usava máscara. Você tinha máscaras na época que se usava. Então, esse é um tema que já circula na história das pestes. Agora, sobre essa coisa do critério que você fala, Monark, é uma coisa interessante e bastante séria, que é o seguinte. Na verdade, a gente vai num processo de crítica dos paradigmas, que nem você falou, no caso da OMS é o paradigma institucional, né? A gente vai nessa crítica, só que a gente não vai ter nada para pôr no lugar. Certo? A gente não tem nada para pôr no lugar. Porque o que acontece é quando a gente começa a relativizar tudo, que é uma coisa que na filosofia começou a rolar uns 2.500 anos atrás, a Grécia, né? Foi quem inventou esse negócio de relativizar as coisas. Foi mais ou menos quando começou toda essa história de filosofia? Mais ou menos, né? Mais uns 2.500 anos atrás, que começou a questionar, eles não usavam a expressão relativizar, mas essa coisa de dizer que a verdade depende do ponto de vista de cada um, a democracia era corrupta em Atenas, tinha gente que fazia conspiração, roubava no voto, tinha fraude, toda essa conversa que a gente tem hoje, há 2.500 anos atrás, já aparecia em Atenas, né? Mas o que significa é que, de fato, existe um problema, porque parece que tudo que a gente consegue construir historicamente, socialmente, são convenções. E aí, quando a gente começa a questionar as convenções, o questionamento não para. Não para, entende? Assim, a OMS cai por terra, eu entendo o que você fala, apesar de que a ciência continua dependendo de um certo grau de institucionalização. Senão a gente não consegue fazer coisa nenhuma. Mas é que a OMS é uma instituição global. Ou seja, ela é uma lógica de centralização de poder. Política. Super política. Super política. Inclusive. E eu acho que poderiam existir, sei lá, 20 OMS, tá ligado? 20 referências em saúde. E aí cada uma com o seu valor institucional. Eu tenho medo, eu fico com o pé atrás, eu acho que é uma pegadinha política esses órgãos institucionais globais, entendeu? Tipo ONU, OMS, esse negócio que ninguém controla e o mundo inteiro controla. Tipo, eu não acho que essas são instituições democráticas, entendeu? Eu não acho que elas realmente estão pensando no mundo pro melhor do mundo. Eu vejo elas como instituições que foram totalmente sequestradas por poderes muito maiores do que os nossos, e elas seguem a cartilha da convenção dos poderosos, entendeu? Eles não seguem um rigor de, tipo, prezar pela humanidade, e o certo é o certo, e a gente tem... Não, porque... E o que prova isso? As atitudes dele. Tipo, se você tem esse rigor pela humanidade, você não é um órgão corrompido, você não fica, tipo... Você não se põe como órgão de sabedoria de todos e fala que não é pra usar máscara, sendo que a convenção de 100 anos atrás é que tinha que usar máscara, tá ligado? Na verdade, é que a gente não sabe o que é certo exatamente, né? Eu parto de outro pressuposto. Eu acho que a humanidade sempre é corrupta e a gente não sabe com certeza o que é certo. A gente tem alguns momentos que é claro o que é certo e há alguns momentos em certos grupos que parece que é o certo. Esses órgãos multilaterais, tipo ONU, Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, Unicef, esse barato todo a partir da ONU surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi uma tentativa, porque você teve uma Europa que se matou. Se a gente vou fazer uma conta assim, grosseira, mas nem por isso falsa, a Europa começou, sem levar a Idade Média em jogo, porque aí a gente vai bem longe, mas assim, dos final do século XVIII para cá, a Europa ficou se matando até 45.
que também se matou nos Balcãs nos anos 90, né? Mas assim, então a Europa entrou, e com o surgimento da Revolução Industrial, ao longo do 19, se matou muito. Muita violência que acabou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com a gripe espanhola no final da Primeira Guerra Mundial. Então, esses órgãos multilaterais, eles têm o objetivo de meio que institucionalizar conflitos. A política é sempre ruim, mas sem ela é pior. Então, eu entendo o que você fala. Então, seria melhor, por exemplo, ter órgãos locais. O problema é como partir da ideia para a realização das coisas. Na vida real, é tudo sempre pior do que tem na ideia. Tipo, pensar em favor da humanidade. Isso não é muito claro. Sim, com certeza. No plano da ideia, claro. Claro, Mas no plano da realização não é muito claro. Você teria que ser Deus, né? Pra saber realmente o caminho certo pra humanidade. É né? o que o Descartes fala. Só Deus não precisa de método. Por isso que... É isso aí. Exatamente. Por isso que eu acho perigoso você se colocar num patamar de Deus. Num patamar de eu sou a OMS. Eu entendo pro mundo as diretrizes que devem ser feitas. Portanto, todo mundo do mundo inteiro saiba que você tem que seguir o que eu tô falando. E se você não seguir, vai ter repercussões políticas internacionais. A OMS ela tem várias ingerências em vários países. E, pô, se você vai afetar a soberania de um país, você tem que ter muito bem embasado. Você não pode chegar e falar que a máscara não funciona, tá ligado? Sim. Acaba totalmente aquela imagem, aquela ilusão que a população tinha, pelo menos eu tinha, que eles eram caras supracompetentes, ultracompetentes. Porque uma cagada dessa não se comete, igual o Bolsonaro não comprar vacina. Então, bem-vindo ao grupo. Dos que sabem que nem os supercompetentes, tecnicamente, são tão supercompetentes. Né? Que tem uma dimensão meio circense. Né? Assim, você só tem que tomar cuidado porque esse raciocínio pode te levar facilmente ao niilismo. Sim. A não acreditar mais em porra nenhuma, sabe? Porque o nosso sistema de crença, eles são muito frágeis. São muito frágeis. E a humanidade sempre precisa de alguns mecanismos de reparo, de contenção. Por exemplo, a OMS, ela aceitou a Coronavac, sei lá, 2 semanas atrás. Na medida que ela aceita a Coronavac, significa que quem tomou a Coronavac pode ir para a Europa. Porque agora a Europa, os países do Mediterrâneo estão preocupados com o turismo de verão. Então, não tinham aceitado a Coronavac. Por quê? Porque, inclusive, tem lá todas as brigas ao redor de vacinas, né? Aquela história que a humanidade ia distribuir vacina para todo mundo ia se dar as mãos. Basta olhar na história. Período de pandemia é pior. As pessoas ficam mais cruéis. Egoístas. Pensa agora, a gente conversava há pouco, pensa agora no Dia dos Namorados. O restaurante fecha às 9, sábado. Então, você tem um período curto para ir jantar. E o povo quer ir jantar no Dia dos Namorados, senão a namorada vai ficar brava. O que acontece? Os restaurantes põem o menu em 500 pau, 600 pau. Por quê? Porque tem a pandemia, tem menos serviço, tem menos acesso. Você vai ir, não importa o quê. Quando você espreme a humanidade, normalmente sai merda. E essa vacina não foi uma puta espremida? Porque todo mundo foi obrigado a comprar a vacina, né? Você deu um poder, a partir do momento que a pandemia surgiu, você deu um poder para essas grandes farmacêuticas incrível. Incrível. Porque as vacinas é uma experiência que tem funcionado, né? Sim, sim. Não, eu acho que tem que ter vacina. Não sou contra as vacinas. Eu sei. Eu só acho que, tipo, sabendo que a gente tá numa situação comercial onde a demanda vai ser universal e a gente tem poucas pessoas que têm a capacidade de dar essa oferta, a gente consegue imaginar que vai ocorrer um mercado de monopólio ali. E para isso, eu acho que os governos, eles tinham que, sabendo que isso ia acontecer, preparar medidas para mitigar isso, né? Mas os governo e mercado estão intimamente associados, que nem nós. Nós também estamos metidos com o mercado. Total. É que normalmente quando está no nosso locus ali, no nosso universo, a gente não vê tão claro. A gente vê que tem que pagar boleto. Mas quando você sai, todo mundo tem que pagar boleto, inclusive os governos. E as empresas têm que vender para ter emprego. Ciência custa caro pra caralho. E nesse caso de vacinas hoje, a gente tem aí no horizonte uma competição em saúde entre tecnologias chinesas e tecnologias americanas e europeias. E saúde é um grande mercado, todo mundo quer viver mais. Ficar mais bonito, ter filho mais bonito, ter um só, 2, mas mais bonito, mais saudável. É um puta mercado, medicina. Sim, com certeza. Muito sangue ainda vai rolar por causa disso. Bom, Caralho. se a gente olhar pro lado positivo, muito sangue deixou de rolar também, né?
Aonde? E No vacina Brasil? evita que mais gente morra, né? sim. Se Bolsonaro, aquela besta, tivesse comprado vacina, Uma besta quadrada. certo? Se ele tivesse comprado vacina, não ficasse cuspindo na cara dos outros, xingando, falando merda, ele podia, aliás, continuar xingando e falando merda, mas se tivesse comprado vacina, a gente percebia que ele ficava falando merda no quartinho dele, batendo a cabeça na parede, mas tinha vacina. Porque tem coisas que, se você questionar, tipo a Terra é plana, você fudeu, né? Então você pode acreditar em Elvis, mas compra a porra da vacina, né? Tem que, né? Concordo pra caralho. Você acho até que pode exatamente brincar de isso. acreditar em Elvis, mas se comprar a vacina, tudo bem. Tudo Tipo, bem. você pode acreditar em Terra plana, mas se tu não pagar o Visa, fudeu, né? Você não usa mais o Visa, né? E o pior que isso, o Visa ainda vem e te fode. Então tu fica... Então, você você tem fica razão. com o nome sujo. Você tem razão, você tem razão. Esse lance de não comprar vacina realmente extrapola todos os limites da burrice. Por falar nisso, esse lance de burrice, de não aceitação de governante, tu viu o tapão na cara que o Macron tomou, cara? Qual deles? O deles? Ele levou outro tapa na cara? O que aconteceu? Não. Cara, não, ele tava num... Não é figurado, era literal. É, Ele ah, levou literal? um tapa na cara. Ele tava... Ele foi falar com Foi os aí, caras que Serginho, suposto... procurei Macron levando tapa na Levando cara. tapa na cara. Foi recentemente, semana passada. O cara foi falar com pessoas que supostamente eram apoiadores dele. E aí no meio tinha... Logo de cara, assim, na primeira fila tinha um cara com a máscara, não sei o quê. Aí o Macron veio e falou com não sei quem, não sei o quê. Aí o cara botou a mão assim pra fora da grade e tal. Pau! Mó tapão na cara dele, cara. Aí vieram os segurança, agarraram, mas ele já tinha tomado tapa na cara já. O Macron tá coitado, né? Olha lá, ó. Volta. Mas um tapinha na cara é suave, né? Se fosse um tiro era pior, né? Isso é uma coisa que eu gosto da França. Os caras lá cagam pros governantes assim, de um jeito muito da hora, mano. Não é à toa que eles cortaram a cabeça do rei, né? Não, o Macron... Essa coisa é grave, né? O Macron, se eu não me engano, ele tá com 30% de aprovação só, dá tipo Bolsonaro mesmo. Entendi. Mas você veja, quando ele ganhou a eleição, ele era uma esperança, né? Encontrar o Macron nos outros países, porque é um cara meio de centro, olha para o mercado, mas ao mesmo tempo quer defender certos direitos. É um sujeito que surgiu, não tinha um partido político, era um movimento nas redes, é um cara jovem, que tem uma mulher mais velha, que foi professora dele, alguém podia ter acusado ela de pedofilia na Inclusive, época é bem e tal. esquisita essa história aí. Então, mas é casado com uma mulher muito mais velha. E se fosse um cara com uma mina muito mais nova, a mina era vagabunda e ele era Não, mas é que filha ela era da puta. professora Então, dele, professora né? dele, né? É foda, né, cara? É aquela professora gostosa que você acha o tesão e você acaba casando com ela, de Sim, repente. loucura. Mas assim, quando ele surgiu, ele era uma onda, né? Porque ele era esperança, uma nova França. E agora tá fudido. Todo mundo que sobe ao poder se fode. É só E uma hoje questão é de cada tempo. vez mais difícil, né? Por causa da pressão, que inclusive vem das redes, as pessoas falam e se organizam para dar um tapa na cara, depois some. Mas isso gera pressão, né? É outro jogo, né, político que eles estão tendo que lidar. Eu não queria pra política, mano. Nunca me candidataria. Eu já tive no passado esse pensamento de me candidatar. Ah, foi? Já, mas aí eu não passo. Aí eu falei, mano, porque eu queria mudar eu queria que mudasse. Eu não gosto das coisas como elas estão. Mas não vale a pena, tá ligado? Eu fico pensando que eu vou entrar lá, eu não vou fazer nada e eu vou sofrer pra caralho, tá ligado? Vou ser atacado injustamente, de formas maquiavélicas de todos os lados. É melhor ficar aqui. É melhor ficar aqui, É. ganhando o meu, conversando com pessoas foda. A gente melhor fala ficar, umas né? merda aí, de vez em quando tem uns impactos aí na sociedade e tal, mas é melhor assim, né? Você vai pra casa e dorme, né? Quer dorme dizer, tranquilo. Quer dizer, ele não, porque... dorme? eu tenho Mas um problema sério pra dormir, mas isso é um problema meu. Você tem insônia? Tenho, cara. Eu só durmo quando tá de manhã, mó merda. Mas não é ele que acorda meio-dia? Você também acorda Eu também, meio-dia? cara. Eu acordo meio-dia e meio-dia é quando eu acordo cedo. Cara, eu nem Mas- sabia que ia ter flow hoje. Mas sabia sim. Você não sabia que tinha flow Sabia, hoje? É isso? sabia. Eu ouvi dizer que você não sabia. Foi Deus que disse? Eu não. ouvi dizer por aí. Eu sabia que tinha. Mas, assim, eu vou... Geralmente, eu deito na cama e eu tô com sono e eu tô cansado.